Olá, mais uma vez estamos aqui. E é claro que esse episódio, como sempre, é um episódio que traz muitas mulheres. Cada mulher com sua história diferente, cada mulher com sua, claro, com sua força, com sua luz, com sua autenticidade. E hoje não é diferente. Eu estou com alguém que ela é mais do que especial. Ela é mãe, ela é avó, ela é empresária, ela é linda. E ela tem uma história que eu tenho certeza que vai impactar você. Que eu tenho certeza que vai tocar no seu coração. Por isso eu te convido, fica aí. E só uma dica, se você ainda não adquiriu o seu livro da coletânea Mulheres que Transformam, esse é o momento. Então, adquira já o seu Mulheres que Transformam. E você, mulher, além de adquirir esse livro, também pode sim presentear uma mulher que você gosta. Então, aproveite seja alguém que também ajude alguém a se transformar. Então, vamos começar com ela, Giovana Baile. Tudo bem, Tudo princesa? ótimo, tudo ótimo. Que bom ter você aqui. É uma honra ter você conosco nessa coletânea. E me diz, para você, como é participar dessa coletânea? Um desafio, né? Porque quando eu recebi esse convite, eu fiquei muito honrada. A Bayer Books chegou na portinha já do meu coração. E foi é muito bom estar aqui. É muito bom. Você sempre, assim, você já desejou escrever um livro ou foi uma surpresa? Você ficou nervosa? Me conta aí como foi a experiência. Foi surpresa, né? Sim. Às vezes a gente se apega em alguns detalhes, em alguns medos. Sim. E quando eu recebi, eu falei, não sou capaz. Eu não posso colocar minha história assim. Mas foi um presente, né? Que Foi um legal, presente. que legal. E quando você olhou a sua história assim, você leu a sua história, é diferente, né? Quando você conta e quando você lê a sua história. O que você sentiu no momento? Choro. É emocionante, é É muito emocionante. emocionante, né? Bateu firme. E eu olhei novamente o meu passado e falei, superei. Uau, Eu tô aqui, uau. né? É uma história linda, ela realmente Sim. deveria ter sido contada antes. Mas tudo tem um tempo, É né? verdade, é verdade. Tudo tem seu tempo. Tudo tem seu Então tempo. vamos lá. Giovana, você enfrentou, claro, a alopécia desde os 16 anos, então seja muito nova, né? Qual foi o momento mais desafiador dessa jornada de descoberta e tão jovem? Então, a alopécia, quando apareceu na minha vida, eu tinha 16 anos, era uma menina com cabelos volumosos, com cachos bem definidos, e ela apareceu do tamanhozinho de uma moeda, né, na minha nuca. Ali eu acionei mamãe, né? Mamãe acionou Google Vovó, Google Vovô, Google Titia, e todas elas fizeram uma receita Sim, e sim. passaram sobre o meu cabelo. E repilou, voltou a crescer. Mas a alopécia ela foi ser preocupante na minha vida quando na minha primeira gestação. Sim. Na minha primeira gestação eu tive oscilação de pressão e essa oscilação de pressão ela começou a me causar um pouco, vamos dizer, um desconforto, uma pequena depressão na minha gestação. No meu parto eu trabalhei das 7 da manhã às 6 da tarde. Minha cesárea, ela ia acontecer às 9 da noite. E eu precisava deixar tudo pronto para que eu pudesse me dedicar à maternidade. Sim, sim. Né? E eu fiquei num estado muito, muito tenso. Eu entrei no centro cirúrgico e quando eu entrei no centro cirúrgico, tirei meu bebê, Orlando. Quando eu tirei meu bebê, me trouxeram para me ver, eu não enxerguei. Nossa. Eu não enxerguei meu filho. E ali eu comuniquei ao médico. Falei, doutor, eu não estou enxergando meu filho. E ele brincou. Calma, mãe, o papai já viu. Quando ele falou essa frase, eu entrei em desespero. Sim. E ali eu comecei a chorar, e aí foi tomando conta da sala. E eles chegaram, eu só vi aquele vulto. Realmente, ela não está enxergando. Realmente, Sim. ela não está E no seu, enxergando. você não estava enxergando nada, Não simplesmente só os enxergava. vultos. Esse pânico que me deu, né? Eu creio que eles... porque depois eu não vi. Sim. Eu creio que eles devem ter me dado algum calmante, eu não sei. E eu apaguei. Eu só fui ver meu filho no dia seguinte.
Nossa. E você conseguiu no dia seguinte? No Você dia conseguiu? seguinte, eu entrei no quarto, tava meu esposo me esperando, tava a Karina lá, quietinha lá me esperando, os dois. E eu entrei no quarto, eles não perceberam, não sabiam o que estava acontecendo comigo lá dentro. Sim. Aí eu vi meu menino, trouxeram meu menino, foi ali que eu vi minha vista muito embaçada. Levou uns 2 dias para ela ficar certinha. Foi ali nesse momento que eu desencadeei uma depressão. Sim. Minha depressão, ela chegou a ser uma depressão forte, porque eu não sabia o que estava acontecendo com o meu corpo, não sabia o que estava acontecendo com os sentimentos, todos, né? Eu pensava assim, poxa, eu posso perder a vista em qualquer momento, Sim. né? Então fica aquela doideira na nossa Sim, o cabeça, medo, né? o A medo. agonia. E agora? O porquê também, porque na Isso, verdade você não sabia porquê, eu não né? sabia por quê. Nossa. Nesse tempo, né, da amamentação e tudo, meu cabelo caiu de orelha a orelha. Eu perdi praticamente 80% da minha nuca. Nossa. E nesse tempo que você está falando, foi no dia 29 de julho? Não, porque quando eu tive o Landinho eu tinha 22 anos. E o que que aconteceu logo após disso? Após isso, eu fui para um tratamento. Foi ali que eu fui conhecer o que era alopécia, porque não se falava naquela época. Sim. Alopécia era algo que não se falava. E aí foi que eu conheci a alopécia. Aí eu fiz uma biópsia. Dessa biópsia, eu descobri que era uma alopécia areata. E aí eu tratei, né? Com loções, shampoo, medicamentos oral. E ela voltou a repilar. Meu cabelo voltou. Tinha pequenas falhas, mas ele voltava. Sim. Quando eu passei pelo luto, né? Então, toda vez que desencadeava uma depressão Ou alguma emoção muito emoção, forte, impacto emocional, você novamente meu tinha essas cabelo coisas. voltava a cair. E ali me causava mais um desespero interno, né? E logo após disso, né? Teve um evento que aconteceu com você dia 29 de julho de 2021, que você mencionou que ali especificamente foi uma virada de chave na sua Sim. vida. O que foi essa virada de chave? Nessa data, eu parei de me esconder, né? Eu parei de me esconder para me viver. Sim. Quando eu parei de me esconder, eu sentia que eu precisava deixar a alopécia em segundo plano. Eu precisava parar de chorar ou de manter a alopécia como meu choro diário. E quando eu sentia que ela estava já me atrapalhando, eu raspei os meus cabelos. E quando eu raspei o meu cabelo, foi para quê? Parar de lutar com aquilo que eu estava mantendo há anos. Sim. Né? Eu mantinha um cabelo que só me maltratava. Sim. Porque era olhar para o espelho todo dia e me brigar comigo mesmo. Cadê meus cabelos? Cadê meus cabelos? E além de tudo, né? Esse processo da maternidade, aí tá com esse problema também que você não sabia administrar como era, se era uma doença, se não era, o cabelo caindo, o que é que eu faço? A sua autoimagem também, ela foi muito rompida, assim, nesse sentido, né? De você se Em olhar todo como tempo. mãe, como mulher. Como foi para você, Em assim, todo essa... tempo. Eu me mutilei. O que seria essa mutilação? Mutilação era... E agora? Eu vou sair para uma festa, para um evento, e eu não posso prender meus cabelos. Eu vou ir para uma praia e, ao molhar o cabelo, vão perceber, vão ver as minhas falhas. Eu ia deitar com meu esposo e aquela nuca toda de fora. Uhum. Então, eu falava, Mexe já com o pensou interior. se eu perder todos os meus cabelos? Será que meu esposo vai ficar ao meu lado? Meus filhos viam aquelas quedas de cabelo todo dia. E isso, para mim, era uma mutilação. Sim. Eu me mutilava diariamente. Meu Deus. Medo, insegurança. Eu não sou mais a Giovana. Sim. Né? E isso traz um emocional abatido. Sim, E com quando eu certeza. comecei a buscar resposta para isso, eu fui diante de Deus. E comecei a gritar com Deus, Deus, cadê meus cabelos?
O Senhor é um Deus que eu confio, acredito, eu sei que o Senhor pode me curar. Sim. E diante do espelho eu escutei audivelmente o Senhor falar para mim: aquilo que te preocupas eu deixo oculto, por que me questiona? É forte. Né? Então eu percebia que era só lá atrás as minhas falhas. Sim. E eu fui levando por mais um tempo. Teve algum momento, assim, que você passou algum momento constrangedor de alguém te fazer uma pergunta e de você se sentir mal com aquilo, porque você não queria estar com aquela queda de cabelo e depois com toda aquela perda ao longo do tempo, conseguir administrar isso? Você relata no seu livro algum momento que, quando começou a cair, que um dos seus filhos perguntou, que aquilo doeu muito no seu coração e foi quando você decidiu. Sim. Como foi esse momento? O meu relato no livro que aconteceu foi porque foi no casamento do meu filho. Qual filho? O Orlando. O Orlando. No casamento do Orlando, eu estava no cabeleireiro, eu já estava usando um aplique para poder esconder as falhas, isso foi indicação do médico, porque até então eu era uma dor e sofrimento em tratamento. E ali meu filho... Eu achava assim, agora, minha prótese está errada, meu tic-tac vai falhar, e as fotos não vai ficar boa, porque você quer estar bonita no casamento do seu filho. E não estava. E aí eu caí em um choro. A Gabriele, ela questionava sempre, mas ela me amava tanto que ela sempre falava, mãe, vai crescer. Oh, que lindo. Né? A Gabriele tem quantos anos? A Gabriele tem 9. Então, ela falava assim, mãe, vai crescer. Oh, que lindo. Mas é uma dor que a gente vai superando a cada momento. E hoje você se reconhece como essa mulher de autoimagem firmada? Sim, você consegue se ver? Hoje eu me vejo, hoje eu vivo, né? Hoje eu vivo. Graças a Deus, a gente tem hoje possibilidades de ter profissionais na área que consegue fazer cabelos lindos. Sim, sim. E, por sinal, você relatou que você gastou muito com isso, né? Muito. Tipo assim, de gastar tudo, de ir para São Paulo, vários estados, atrás de médicos que dizia esse é o melhor na área. E, então, ela ia, ela gastava, ela fazia. Conta um pouco, assim, só dessa parte que você realmente fez de tudo. Minha cabeleireira me indicou um profissional na área que pudesse fazer um implante. Olha, vai que você pode fazer um implante capilar. E eu fui no melhor especialista em São Paulo. E eu fui até ele. E aí ele analisou e falou, olha, para fazer um implante não temos como, porque o seu cabelo, ele foi atingido onde eles tiram, né? Eles tiram, a matriz fica atrás da orelha. E quando eles foram... Ele foi dar olhar, não tinha, porque foi a área que a alopécia atingiu primeiro. Então, eles não tinham como fazer um implante. E ali eu chorei, foi frustrante para mim. Sim. Então, ele falou, olha, eu posso te encaixar para um estudo, né? Esse estudo são de 10 mulheres, 10 pessoas, na realidade. E eu posso estar encaixando você aceita? Eu falei, tá bom. Eu aceitei esse tratamento. Foi o pior tratamento da minha vida, né? Eu ficava 3 dias sem encostar na cabeça. Nossa, doía. Era muita dor. Sério? Né? Além de... Eu já tinha feito outros tratamentos no começo, eu já tinha feito algumas aplicações, né? Mas esse foi além da aplicação, eu tinha um choque, né? Eles faziam a aplicação de toda a cabeça, depois eles davam um choquinho e jogavam um capacete na cabeça da gente, neon, tudo de uma vez. E aquilo eu ia para casa, eu não sei como eu chegava na minha casa, que era do Ibirapuera até Guararema. Era uma distância muito grande, eu dirigindo. Então, minha vista dilatava, a dor da cabeça era muito forte. Então, foi um tratamento muito doloroso, fora as medicação oral. E você conseguiu superar isso? Eu consegui por causa do meu esposo. Meu esposo foi o fundamental em tudo isso. Foi um pilar, um alicerce para você, no cílio de força. Eu falo que o Orlando foi a minha bengala para me poder se levantar e minha coluna para me manter em pé.
Falar nele dá vontade de chorar, Pode porque chorar, ele é fica à meu... vontade. Ele foi o cara que me levantou em todo momento, Que lindo. né? Em todo momento ele esteve ali. Em todo momento ele... Você não vai mais usar... Ele te amou. Você não vai mais fazer esse tratamento. Esse tratamento está te bugando, porque algumas medicações me deixavam boba. Ele falava assim, olha, você está direto, você está 80% dentro de um carro, Giovana. Imagine do jeito que você fica com essas medicações, acontecer alguma coisa com você. Então, a preocupação dele, e todo tempo ele falava, você é linda, para de fazer isso. Você está machucando. Nossa. E eu estou vendo o seu sofrimento, estou vendo as medicações, o inchaço, né? Era muito corticoide. Imagino. Era muita medicação forte. Quando ele pegou a bula, ele falou, olha, essa medicação que você está tomando é para quem teve derrame cerebral, Nossa. teve tumor. E aí eu fui questionar o doutor. Eu falei, doutor, por que o senhor está me dando essa medicação? Ele, porque eu preciso dar os vasos sanguíneos, né? E ali eu falei, mas doutor, está me prejudicando muito. Então ele pediu para que eu tomasse a medicação 1 dia sim e 2 dias não. E metade da metade, para você compreender o grau de dificuldade para mim e forte que era o medicamento. Estava me causando muito mal. Nossa. Foi algo bem complicado, difícil. E a gente, olhando assim, né? Claro que hoje ela está em outro nível, em outra esfera, mas parece ser simples dizer, mas a questão de autoimagem, isso mexe com a alma da pessoa, né? Literalmente com a alma, de você se olhar, de não ter seu cabelo, dos seus filhos querer pegar em você e não ter... A pessoa tem medo do que as pessoas vão pensar, vão falar, vão achar, vão se ver. E a gente se olhar, né? Bem com o cabelo, como é que é? Essa questão de você, autoaceitação, de você se aceitar, se reconhecer, se achar linda, né? E olhar para sua família, a sua família aceitou. Como foi esse processo? Libertador, né? O momento que eu me libertei foi quando eu raspei minha cabeça. E entendi que aquilo eu precisava mudar, eu precisava aceitar. A gente é vulnerável. Verdade. E por ser vulnerável, a gente... pode muitas coisas acontecer em nosso redor. Posso pedir uma coisa, então? Pode, claro. Eu quero que você olhe para essa câmera e do fundo do seu coração, o que seria essa mudança? Essa mudança? Essa mudança é compreender que somos vulneráveis e aquilo que não conseguimos mudar, né, a gente tem que aceitar. Nossa. Né? A nossa aceitação nos traz liberdade. Hoje eu tenho os cabelos na minha mão, mas eu entendo hoje que eu consigo ser feliz também sem eles, né? Tudo tem um tempo determinado, né? E Deus tem, Eclesiástico diz, 3:1. Tudo tem um tempo determinado. Tempo para sorrir, tempo para chorar. E eu sempre coloco assim, tudo tem um tempo determinado. E acima desse tempo tem um Deus. Então, a dor e o sofrimento, né, que eu lutei durante muito tempo para manter meus cabelos, hoje eu olho para eles hoje eu olho para mim e falo, eu me amo, eu me aceito, né? Hoje eu posso até chorar, mas eu não choro porque meus cabelos foram perdidos, não. Eu choro pela alegria de poder viver cada dia com a minha família, que eu era limitada. Eu vivia limitada o tempo inteiro. Obrigada por isso. Tô emocionada, gente. Não tem como, né, gente? Assim, não tem como se emocionar. Então, seja você com a limitação que talvez você tenha e que talvez você não se aceite de alguma forma, a gente tem um grande exemplo de aceitação. Aceitação de alma, aceitação de espírito, aceitação de corpo, aceitação de si. Se aceite, se ame, porque Deus ainda tem o melhor para você. Muito obrigada por esse momento. E, Giovana, a fé em Deus, você fala muito em Deus, em fé. Isso você também
acha que foi esse pilar da fé que também atribuiu a você ter essa autoimagem firmada? A fé sempre foi algo que você sempre teve ou desenvolveu no Não. momento? Como foi? Eu conheci meu Deus através do meu pai. Então, eu nasci num berço evangélico. Sim. Meu pai, um pastor, né? Aquele que eu tenho um orgulho imenso dele. E ele me apresentou esse Deus. Sim. E esse Deus caminhou comigo até hoje. Eu acho que tudo que eu passei, tudo que eu suportei dentro de mim, Sim. porque a depressão é algo que você briga o tempo inteiro, é interno, é eu. Então, esses momentos é eu e Deus e mais ninguém. Então, para me superar tudo, isso foi com Ele. Que lindo. Né? Então, todo tempo eu falava com Deus e o Senhor, Ele me respondia. Teve algum momento específico que você sentiu assim, Deus, além de todos os momentos que você falou, mas algum específico que te marcou assim? Sim, diante do espelho. Como foi? Eu escutei a voz dele audível, audível, e ele falava, filha, né? Por que me questiona? Então, essa frase, quando ele fala, por que me questiona? Né? Aquilo que te preocupa, eu deixo em oculto. Então, foi a frase que marcou a minha intimidade com ele. Uau. Quando eu entrava no esconderijo com Deus, sim, ele sempre me acalmava dos meus choros. A alopécia era meu choro diário. sim, sim. Né? E então aquilo me abateu muito. Sim. Eu vejo que muitas mulheres sofrem, já nascem com a alopécia. Uhum. E quando nascem com a alopécia, elas já começam a se aceitar de berço. E é uma luta, porque aí elas não conseguem colocar uma lace, elas não conseguem se manter com uma prótese. Então, elas já se assumem. Sim. Para nós que nascemos com cabelo, temos a alopécia, quando a gente vamos se adaptar com uma peça, Nossa. é muito difícil. Não, e não é só isso. Isso aí são questões suas, pessoais, né, interna, mas os padrões que a sociedade muitas vezes está ali, né, impondo para que as pessoas, padrão de beleza, padrão disso, padrão daquilo, isso tudo também influencia. Sim. Porque isso machuca, porque a gente acaba criando uma crença de eu não estou no padrão, não vou estar no padrão, não vou estar aceita, sendo que, na verdade, é essa aceitação que você tem. A sociedade me judiou muito. Mas muitas vezes que ela tentava me derrubar, porque eu comecei, pela sociedade eu estava camuflada até hoje. Nossa. Pela primeira vez que eu saí, que eu raspei o meu cabelo e comecei a sair com o incentivo do meu esposo, você vai sair sem. Porque eu precisava. A minha primeira prótese era toda colada. Uhum. Então, aquilo dali, por ser colada, é difícil lidar com ela, desconfortável. Então, você começava a colar aquela peça na cabeça. E esse processo de colocar ela era muito difícil, mas eu precisava malhar. Eu precisava ir para uma piscina com o filho. Nossa. Eu precisava viver. Eu precisava ir trabalhar. E quando eu coloquei minha primeira prótese, eu coloquei um cabelão. E isso, naquela época que eu comprei, era um cabelo nacional. A touca coçava demais. Nossa, imagina. Então, a minha cabeça não se adaptava com aquilo. E foi aí o processo. Porque aí eu tive que sair, caminhar. Vai lá, você tá bonita assim, Giovana. Vai, né, vai passear, vai fazer suas atividades. E aí eu comecei a ir. Mas o dia marcante, que eu quase me escondi, eu fui fazer um trabalho. Meu esposo foi atender um cliente. E aí a gente tinha que atravessar para a balsa. E a balsa estava demorando para me atravessar. Eu falei, Leandro, eu estou muito apertada. Eu posso ir no banheiro? Sim. Aí ele falou assim, pode. O tempo vai ser longo aqui. Vá para o banheiro. Eu vou ficar aqui quietinho. E eu fui. Quando eu entrei no banheiro, eu já estava sem prótese, né? Estava toda livre, leve, solta. E eu entrei no banheiro e entrou uma mulher com um balde e uma vassoura na mão, reclamando que o banheiro estava sujo. E quando ela entrou no banheiro reclamando, olha, o banheiro está sujo, o banheiro está sujo, eu
não me liguei, eu entrei no banheiro e fui usar. Sim. Só que eu estava de macacão e eu bati 3 vezes na porta para poder desabotoar o macacão. Sim, sem conseguir, assim, né? Acaba batendo sem querer. Essa mulher começa a falar lá do lado de fora e fala de novo. O banheiro tá sujo. E além de estar sujo, vem gente doente. Nossa. E suja o banheiro. Eu parei assim. Aí eu falei, será que essa mulher tá falando comigo? Ao mesmo tempo que ela terminou de falar, ela pegou o rodo e passou debaixo das minhas pernas. Nossa, aí você sentiu assim... Eu travei. Aí eu fui pro carro, entrei no carro, meu marido estava encostado com a cabeça assim, aí eu não falei nada, fui embora. Nós fomos, passamos o orçamento para o senhor, medimos e tal. Mas quando a gente estava atravessando de volta, eu olhei pro banheiro, eu chorei muito. Nossa. Eu chorei muito. E ele falou, por que você não falou para mim? Por que você tá chorando? Aí eu falei, Landa, eu não podia falar. Eu não consegui falar. Imagino. Ele falou, mas olha, por isso que aquele homem, aquele ator, né, deu um tapa, um murro na cara daquele cara. Porque não sabe como é difícil a gente colocar você, como foi difícil colocar você para sair sem os cabelos. E eles fazem isso. Teve um outro episódio também que eu estava na piscina com as crianças. No hall ali da piscina, uma piscina aquecida, então o espaço é menor. E eu ali, de repente vem uma senhora com 2 crianças. E ela pega as 2 crianças. E quando ela vai entrar na piscina, ela olha para mim. E quando ela me vê sem os cabelos, filhas, vão voltar. Pegou as crianças e voltou. A Gabi olhou assim, percebeu, falou, mãe, fica assim não, quem é doente é ela. Nossa, mãe. Então, essa dor, esse desespero que a gente sente, essa mutilação que a sociedade às vezes traz para nós. Aí, falar que nem meu marido. Ou é ignorância, ou é falta de conhecimento, né? Ou a pessoa é má mesmo, né? Mas você não pode deixar de se mostrar. Você não pode deixar de viver. Você não pode deixar de ir numa piscina. Perfeito. Você não pode deixar de ir no banheiro público. Você tem que viver. Porque se eles olham você desse jeito e agem com essa maldade, essa pessoa que está precisando de ajuda, não é você. Eu tenho uma frase que diz assim, que na verdade é uma frase que eu coloquei no meu livro, porque aconteceu uma coisa comigo assim também de preconceito, mas o maior cego não é o que tem deficiência física, é aquele que enxerga e não consegue ver. E essa é uma questão. E sabe, Giovana, você fala muito do seu esposo, assim. Meu marido, você disse como você falou, se não fosse ele, que ele é assim, assado. Eu queria que rapidinho, assim, pode ser uma frase, uma palavra. O que você diria para a mulher que está passando por algo parecido com o seu, ou talvez outras dores também, não precisa ser literalmente alopécia, mas e que tem a sua família, do lado familiar. O que você tem, um conselho, uma palavra, uma mensagem para essa mulher? O que você diria, assim? Quando nós estamos diante um padre, um pastor, tem a frase que sempre utilizamos, né? Ou escutamos, que seja eterno quanto dure, que você aceita sua esposa na doença, na saúde, né? E dizemos sempre um sim. O meu esposo, ele soube me dar um sim. E soube firmar o sim dele. Né? E quando firmamos um sim, quando diante daquele sacerdote você consegue dizer um sim, firma o seu sim. Esse sim é que vai te levar e fortalecer o seu casamento. Coisa linda. Coisa linda. Giovana, pra gente terminar. Ai, tô tão emocionada, gente. São muitas emoções aqui, né? Vocês sabem, cada história é uma emoção diferente. Se fosse pra você dar um conselho à Giovana, assim, você dá de cara com a Giovana de 16 anos, que, meu Deus, não sabe nada do que vai enfrentar. O que você diria pra ela hoje, se estivesse de cara com ela assim, ô, Giovana? Eu usaria a frase da minha psicóloga. Tá, qual é a frase da sua psicóloga? A minha doutora Érica fala assim, Giovana... Hoje eu olharia para a Giovana dos meus 16 anos
Eu falava, Giovana, a vida vai te dar muito limões. Mas saiba aproveitar e fazer uma bela limonada. E bem gostosa, né? Bem docinha. Bem docinha. E é o que aconteceu, né? Você transformou o seu choro em riso, né? Na resiliência e tudo. Qual mensagem também você gostaria de deixar para as pessoas que têm problemas que impactam na vida dela, como autoimagem, autoestima, identidade, independente de qual esfera? A gente vai para o âmbito familiar, que é o que você falou agora sobre firmar, né? Firmar o seu sim, mas agora olhando para o lado interno da mulher, né? Uma mulher que não consegue se olhar. Porque tem mulheres que têm cabelos que não passou por alopécia, que têm o corpo perfeito, mas elas não se veem, elas não se acham. A autoimagem delas estão realmente decaídas, elas não conseguem se firmar como pessoa, como mulher, como mãe, como irmã, como amiga, enfim. Então, o que você diria para elas nesse momento? Por toda a tua história, por todo o aprendizado, por essa tua luta. Eu vivi e convivi com... Eu nasci de um berço de 7 mulheres, com uma mãe, 8 mulheres. Uma mulher forte, batalhadora, nordestina, né? Que entrou nesse São Paulo para fazer a diferença. E essas mulheres me ensinaram muito. Minhas irmãs me ensinam muito, cada uma com a sua história. E eu convivi com mulheres que passam por lupus, né? Que passaram pelo luto. Mulheres que lutam por uma doença crônica e estão ali vivendo. Eu tive eu não posso deixar de relatar dois acontecimentos, 2 pessoas em especial. Foi várias mulheres em especial. Mas eu tinha uma amiga, o nome dela era Adriana. A Adriana, ela estava com câncer. E o câncer dela, ela já estava na fase final e ela pediu para me chamar. E eu cheguei até a casa dela. Chegando na casa dela, ela falou, Gi, o senhor vai me levar? Eu falei, não, o seu câncer não é para a morte. E ela falou, o senhor vai me levar. E a única coisa que eu pedi para Deus... E eu conversando, pode? E eu conversando com ela, eu falei, não, seu câncer não é para morte. Ela falou, Gi, eu falei com Deus. E quando eu falei com Deus, o Senhor me confirmou que ia me levar. E o único pedido que eu fiz para Ele foi para que Ele me desse a oportunidade de despedir daqueles que eu amo. Nossa. Então, por isso que você está aqui. E ela fazia uma sopa num caldo verde para mim. Uhum. Até hoje eu sinto o gosto do caldo verde. E eu olhava para ela e ela tinha uma força interior, uma certeza de um Deus vivo diante daqueles olhos. Então, quando a gente olha, né, a gente vê um Deus além do que a gente pode imaginar. Verdade. E o outro caso, eu sento toda quinta-feira com uma mulher forte. O nome dela é Joelma. Ela tem 2 filhos autistas. Ela tem os 2 rins condenados. E ela tem um marido que tem síndrome do pânico. E ela fala, Gi, eu estou proibida de morrer. Porque eu não consigo. Eu sempre peço força para Deus, para me superar esses desafios. Então, como posso eu reclamar? Né? Às vezes a dor vem, o sofrimento vem, as dificuldades vêm. As doenças batem na nossa porta, porque somos totalmente vulneráveis. Sim. Mas temos que crer naquele Deus do impossível, no Deus de ontem, o Deus de hoje e o Deus de amanhã. É Ele que vai nos sustentar e vai nos manter firme o tempo inteiro. Para essas mulheres eu digo, creia no Deus do impossível. Uau. Creia no Deus que tá em todo momento na tua vida. Ele está na linha do seu tempo. Basta você crer que Ele tudo fará. Que lindo! E, assim, é interessante o que você está falando, porque tem pessoas que acham que quando você está em Deus ou quando você está buscando a Deus, parece que
tem que ser isento todas as dores, mas não é sobre você ter isenção das dores. É justamente isso, é você enxergar a Deus como um Deus, e independente da dificuldade que nós ainda estamos nessa terra, eu só preciso ter um olhar diferente daquilo e moldar o meu coração, acreditar que Ele está comigo, né? Ter fé diariamente, independente das minhas dificuldades. Então, eu acho que é justamente isso que você falou. É olhar você como na humanidade e acreditar num Deus vivo que nunca morre, né? Ontem, hoje e sempre. Quando eu falava em cura com Deus e eu questionava Ele, eu não entendia, né, que a minha cura não se tratava de cura, se tratava de propósito. Sim, nem E da hoje, cura física em si, né? Hoje eu vejo a doença hoje que não é uma doença. Foi a minha cura. A alopécia eu vejo hoje como minha cura. Nossa. Porque eu me libertei de tantas coisas. Eu libertei de uma sociedade. Eu libertei de um porquê. Eu libertei de uma doença que estava me causando mal. De uma necessidade de aprovação, às vezes, né? De estar... A doença física, emocional, quem tem depressão sabe como que é. É verdade. Você não consegue dar um passo à frente. Você fica limitado àquilo tudo. E às vezes você não precisa, porque às vezes a pessoa fala assim, é a sua fé. É minha fé, sim. Porque a gente não consegue. A depressão, ela te mutila tanto, ela te coloca em um casulo e aquilo te maltrata, né? Então, muitas das vezes, é você e Deus. É verdade. Somente. Então, é você e Deus. Eu sei que você quer saber um pouco mais, conhecer um pouco mais da Giovanna Bailey, mas eu te convido, sim, a mergulhar nessas histórias da coletânea As Mulheres que Transformam. Mergulhe nessas histórias e se inspire em mulheres tão forte, inspiradora e que simplesmente venceram seus egos massageados, venceram suas dores, outras venceram seus medos, outras venceram a alopécia. Então, vem vencendo assim as suas próprias emoções. Então, eu te convido, de verdade, a entrar e mergulhar nessas histórias, mulheres que transformam. E é claro, nós já estamos no final, mas eu preciso das suas considerações finais. Então, dê uma consideração final, seja uma palavra, seja uma mensagem, fique bem à vontade nesse momento. E assim, lembrando que toda dor foi transformada em riso, que hoje, graças a Deus, você está bem, né? Você continua sendo empresária, você continua trabalhando. Fale pra gente só um pouquinho assim para encerrar de como você está hoje, como é que tá nesse momento de essa descoberta toda que foi, mas a sua energia, o seu sorriso é radiante. Você é linda, mulher. A felicidade toda está na minha família, né? É a minha base. E Deus sabe disso. Quando eu pergunto para Deus, Senhor, obrigado, 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 diariamente, eu me baseio e vejo meus netos puxando minha peruca. O Joaquim não gosta de ver eu com a peruca. Sério? Então, na hora, ele puxa minha peruca. Ele não gosta, bravo. ele não gosta, é? Ele chega perto de mim, ele arranca. Então, eu falo, olha isso, né? Já veio. Ele tem quantos anos, Joaquim? O Joaquim tem 3 anos. E não gosta de me ver de peruca. Toda vez parece que eu coloco... sabe que é falso, assim, que não é dela. Não o cabelo é dela. Não é eu o cabelo gosto, dela. E ele fica pegando na minha careca e não larga. Então, isso é uma felicidade, Sim. né? Porque a gente acha que temos que estar daquele jeito, como a sociedade manda, né? E quando você chega na tua casa, você se liberta. E quando você ama o próximo, né? Eu acho que só tenho que agradecer. Agradecer a Bailey Books por me dar essa oportunidade de falar minha história. Agradecer você, Obrigada. que eu me senti muito à vontade. O nervosismo vem. Olha, é difícil. As pernas fazem assim, o coração acelera. Mas a Rosa me deixou muito à vontade e eu fico grata por este momento. Eu que agradeço por sua história. Eu agradeço pelo seu sim, né? A Bailey Books, na verdade, agradece pelo seu sim. O sim de olhar para dentro de novo, voltar aquelas dores novamente, reviver, porque quando o nosso cérebro não sabe o que é real, o que é imaginário, aí você meio que revive lembrando tudo aquilo para contar uma história, deixar um legado para as pessoas, um legado para sua família também, algo escrito. Então, é um sim que você deu e eu te agradeço por isso, pela coragem de levar a sua voz onde talvez você nunca irá.
Porque o livro é isso, né? É ir para países, para lugares, para casas de pessoas que talvez você nunca vai conhecer, mas de repente a tua história vai ser algo que vai tocar na história delas. Então, muito obrigada pelo seu sim. Estou muito feliz. Eu que agradeço. E vocês que estão aí. E aí, muita emoção, né, gente? Ai, meu Deus do céu. Você, muito obrigada. E até o próximo episódio. Um abraço para você. Tchau. Dá tchau, Giovana. Tchau.